E aí, pessoal, hora daquela revisão estratégica para a prova. Sabe quando a gente lê média aritmética, ponderada, geométrica e já bate aquele nervosismo? Pois é. O objetivo aqui é bem simples. Vamos acabar com essa confusão de uma vez por todas. A ideia é saber exatamente qual média usar em cada problema e, claro, garantir aquele ponto na prova. Vamos nessa? Então é aqui que o bicho pega, né? A gente até decora a fórmula, estuda, mas aí na hora da prova vem a pergunta: e agora? Qual delas eu uso? Pode acreditar, saber essa resposta é o que separa um acerto tranquilo de uma pegadinha clássica. Então vamos criar um mapa mental para que isso, olha, nunca mais seja um problema. E para fazer isso, a gente vai montar um kit de ferramentas. Primeiro, vamos dar uma olhada na ferramenta padrão, que é a aritmética. Depois, vamos pegar duas ferramentas mais específicas, uma para problemas de crescimento e outra para problemas de percurso. E no final, a gente fecha com um guia definitivo, aquele resuminho perfeito para dar uma última olhada antes da prova. Vamos lá? Ok, começando pela seção 1, a ferramenta padrão. Essa aqui é a base de tudo, a primeira que vem na cabeça. Bora entender quando que a média aritmética, seja simples ou aponderada, é exatamente a ferramenta que a gente precisa. Olha, a diferença aqui é bem mais simples do que parece. Pensa assim: a média aritmética simples trata todos os valores da mesma forma, com a mesma importância. Já a ponderada, bom, o nome já diz, ela pondera, ela dá mais importância para alguns valores. O segredo está na palavra pesos. Se a questão falar em peso 2, peso 3, alguma coisa assim, não tem nem o que pensar, é média ponderada. Essa é a pista principal. Certo, mas e quando os números não estão parados? E quando o assunto é crescimento, juros, algo que está mudando com o tempo? Para esses casos, a nossa ferramenta padrão já não vai dar conta. A gente vai precisar de uma ferramenta mais especialista no assunto. Se liga nesse cenário, que isso aqui é um clássico de prova. A intuição da gente grita na hora, é só somar tudo e dividir por 3. Só que essa intuição, nesse caso, é uma armadilha. Sabe por quê? Porque o crescimento de um ano acontece em cima do resultado que já cresceu no ano anterior. É tipo juros sobre juros, uma coisa em cima da outra. E tá aí o resultado de cair nessa armadilha, 18%. Usar a média aritmética simples aqui ignora totalmente aquele efeito bola de neve dos juros compostos. É exatamente o tipo de erro que quem faz a prova adora colocar para pegar a gente desprevenida. Mas a gente não vai mais cair nessa. É por isso que a gente precisa da ferramenta certa, que nesse caso é a média geométrica. Ela foi feita exatamente para isso, para calcular a média de taxas que se multiplicam, como juros ou crescimento percentual. Então, a dica é: leu na questão crescimento ou taxa de variação, o pensamento tem que ser automático, média geométrica. E aqui está a mágica de usar a ferramenta certa. A taxa média de crescimento real foi de aproximadamente 17,65% por ano. Se a gente aplicar essa taxa ano a ano, chegamos no valor final exato. Problema resolvido, armadilha desativada. Vamos para a próxima ferramenta especialista do nosso kit. Já dominamos os problemas de crescimento. Mas e quando o problema envolve velocidades? Tipo um carro que vai e volta por o mesmo caminho? Pois é, tem uma ferramenta para isso também. Olha aí mais um clássico que engana muita gente. O carro sobe a 60 e desce a 100. A velocidade média deve ser 80, né? A metade do caminho. Errado. Pensa um pouquinho. A distância é a mesma, mas o carro passa muito mais tempo subindo devagar a 60 do que descendo rápido a 100. Por isso, a média não pode estar exatamente no meio. E lá está a resposta que a nossa intuição dá de bandeja: 80 quilômetros por hora. O erro aqui é o mesmo de antes: usar a ferramenta errada para o trabalho. A média aritmética ignora a peça mais importante nesse quebra-cabeça, que é o tempo. É a receita perfeita para cair em mais uma pegadinha. E para resolver isso, a gente saca do nosso kit a média harmônica. Ela é a especialista para calcular a média de taxas como velocidade, quando a distância é a mesma nos dois trechos. A fórmula pode até parecer um pouco esquisita com essa história de inversos, mas ela existe justamente para dar o peso certo para o tempo que foi gasto em cada parte do percurso. A palavra-chave aqui é velocidade. E aí, com a ferramenta certa, a resposta correta aparece: 75 quilômetros por hora. Faz todo sentido, não faz? A média final fica mais perto de 60, porque afinal o carro passou mais tempo andando nessa velocidade. A média harmônica entende essa lógica perfeitamente.
Bom, agora que a gente já viu cada uma das ferramentas em ação, vamos para a parte mais importante, o nosso guia definitivo. Esse aqui é o resumo para salvar, para memorizar e para nunca mais ter dúvida na hora da prova. Então, vamos lá, o resumão. Para médias gerais, o pensamento é em pesos, aí se usa aritmética. O problema falou em taxas de crescimento, a ferramenta é a geométrica. A questão é sobre velocidade numa distância fixa, sem dúvida, é a harmônica. Pesos, crescimento, velocidade. Com esse mapa mental, não tem mais como errar. E para fechar com chave de ouro, uma dica bônus do professor Ferreto. Tem uma regra matemática que diz que a média aritmética de um grupo de números é sempre maior ou igual às outras duas. Então, fica a brincadeira. Se algum dia um professor der a chance de escolher como a nota vai ser calculada, tem que escolher aritmética. É um jeito divertido de lembrar qual delas costuma dar o maior valor. Então, da próxima vez que aparecer um problema de média, antes de sair correndo para aplicar uma fórmula, a dica é parar e fazer uma pergunta simples. Qual é a história que esses números estão querendo contar? É uma história sobre pesos diferentes? É sobre um crescimento ao longo do tempo? Ou é sobre um percurso, uma viagem? Entender a história vai apontar exatamente qual ferramenta do nosso kit usar. Agora é só praticar. Bons estudos!